Entrar em um novo segmento, encarar um novo mercado. O Toyota Etios chega com a responsabilidade de buscar o seu espaço no segmento que detém 60% das vendas dos veículos nacionais. O Motorização veio para Sorocaba, em São Paulo, para conhecer a nova fábrica da Toyota e também fazer o test drive do novo compacto da marca. A gente vai participar agora em 65% do mercado. Participávamos antes em apenas cerca de 13% do mercado, considerando o Corolla, Hilux e a SW4. Mas agora sim, nós temos dentro de casa, feito aqui em Sorocaba, uma fábrica moderníssima. Nós estamos começando com duas motorizações, 1.3, não aquela 1.0 e 1.5. E essa 1.3 traz, em termos de performance e economia de combustível, muito mais do que o 1.0. Nós fizemos pesquisas de mercado junto aos consumidores desse veículo e o que a gente observou é exatamente isso. Ele busca performance, busca conforto interior, busca economia e busca qualidade. E para brigar forte, o Etios chegou logo quebrando a barreira dos preços. O modelo de entrada custa R$ 29.990. O top de linha será vendido por R$ 46.690. Olha, eu acho que nós aprendemos nesses 2 anos muita coisa com aqueles que já estão no mercado há mais tempo. Eu diria para você que os consumidores de Gol, os consumidores do Palio, eles foram bem entrevistados por nós. Nós procuramos aprender com eles o que os produtos tinham de vantagem, o que tinham de desvantagens, quais eram as melhorias que devíamos fazer ao conceber esse produto. E tá aí, finalmente nós temos um produto e não só, temos uma rede treinada e que está esperando por esse novo consumidor também. Toda a nossa experiência de durabilidade, de conforto, de segurança, nós estamos trazendo para esse veículo, que é um veículo menor, um veículo para o jovem, pode ser um veículo, segundo carro, um veículo da família, como também pode ser um carro de família, que agora passa a ter acesso à marca Toyota. O Etios foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, mas já roda na Índia há mais de um ano. O carro chega com 2 tipos de carroceria, o hatchback e a sedã, e 2 tipos de motorização, 1.3 e 1.5 litros, ambas com 16 válvulas. O Etios é o veículo mais econômico da categoria, tendo obtido nota A no programa de etiquetagem do Inmetro. A briga por um espaço no mercado não será fácil. O pacote de acessórios de entrada é um dos diferenciais. O Etios já vem equipado com airbags frontais de série. Também agrega componentes como coluna de direção com regulagem de altura, aerofólio traseiro, direção com assistência elétrica, freios ABS com EBD, distribuição eletrônica de frenagem, desembaçador do vidro traseiro, CD player com entrada USB e vidros e travas elétricas. Nas versões mais completas, o design ganha detalhes cromados, rodas de liga leve de 15 polegadas, abertura do porta-malas por comando elétrico e faróis de neblina. Temos uma outra enorme vantagem em relação a termos uma rede altamente profissional e reconhecida publicamente por vocês e pela imprensa em geral como a melhor rede automotiva do país. Então, eu acho que tudo isso torna o Etios não apenas um lançamento, mas realmente uma apresentação da marca Toyota ao grande público brasileiro. As versões do Etios hatchback são: Etios, equipado com motor 1.3, airbag duplo de série e maçanetas na cor da carroceria. Etios X, equipado adicionalmente com ABS e EBD, direção elétrica e, como opcional, ar-condicionado. Etios XS, que traz ainda ar-condicionado de série, conta-giros, sistema de som com CD player e entrada USB, conjunto elétrico de vidros e travas, entre outros. E a top de linha XLS, que inclui detalhes cromados padrão superior no tecido dos bancos e faróis de neblina, além do motor 1.5. O test drive do Etios saiu da fábrica da Toyota em Sorocaba e vai percorrer 268 quilômetros pelas estradas de São Paulo.
Excelente percurso que vai dar para testar o carro, não só nas estradas, mas também dentro do circuito urbano, já que vamos passar por diversas pequenas cidades aqui do interior. O Etios utiliza a transmissão manual de 5 marchas, pensada para extrair o melhor desempenho do motor. Será comercializado em 7 cores, sendo elas branco, preto, cinza, azul, prata, verde e vermelho. Um dos pontos que mais preocupou a Toyota foi preparar suas concessionárias para receber o seu novo público. O que nós temos hoje é uma rede que está absolutamente preparada. Vou dizer para você que em termos de pós-venda ela está superdimensionada para a capacidade que nós temos hoje de vendas e frota circulante, mas que estará absolutamente pronta para não deixar cair o padrão que nós temos de qualidade de Toyota no atendimento. Nós fizemos uma preparação junto à nossa rede, que aumentou. Hoje nós temos 135 concessionárias. As concessionárias cresceram também internamente. Várias delas, a maioria delas passaram por reformas internas, aumentaram seus espaços e nós vamos oferecer, dentro desse sistema Toyota, uma coisa inédita também. Nós vamos dar ao consumidor, ao cliente de compactos, o mesmo tratamento, a mesma forma, a mesma experiência de compra que ele observa no segmento de sedã. O espaço interno é um dos pontos principais do Etios. Nas duas configurações de carroceria, o modelo acomoda 5 adultos com conforto. Os passageiros do banco traseiro ainda contam com um assoalho plano, que eleva o espaço para as pernas. O porta-malas de 270 litros do hatchback possui uma abertura larga, facilitando o seu acesso. Já o Etios Sedan, com capacidade de armazenamento de 562 litros, é o maior da categoria. Internamente, o compacto da Toyota possui diversos porta-objetos e porta-copos. E uma novidade, um porta-luvas de 13 litros que pode ser refrigerado. A partir do dia 28 de setembro, o Etios estará nas concessionárias. Mas neste final de semana em Recife, é possível já ter uma prévia do que vem por aí. Até domingo, os apaixonados por carros do Nordeste poderão conferir todos os diferenciais do Etios. Além do novo compacto da marca, serão mostrados o Prius, veículo híbrido mais vendido do mundo, com quase 3 milhões de unidades, e o Toyota 86, esportivo da marca, recém-lançado no Japão. Os veículos estarão expostos em um stand exclusivo com 700 metros quadrados no Shopping Center Recife. Esta será mais uma ação da Toyota para apresentar o compacto Etios.